E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e vamos dar continuidade às nossas aulas de Excel. Bom pessoal, na última aula, nas 3 últimas aulas aí, eu expliquei um pouquinho para vocês do Excel, uma iniciação, onde a gente viu um pouquinho sobre formatação, sobre alça de preenchimento, algumas possibilidades que vocês têm de fazer seleções nas células e etc. Bom, hoje pessoal, eu vou iniciar aí no Excel as nossas primeiras fórmulas, como que a gente deve proceder então para começar a fazer um cálculo no Excel. Tá? Então vou aqui abrir meu Excel, uma planilha nova, vou dar um pouquinho de zoom. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a algumas formatações que eu vou fazer agora, assistam as 3 primeiras aulas onde eu mostro bastante sobre isso. E algumas outras formatações eu vou indicando, vou mostrando aí para vocês durante o avançar das aulas, ok? Bom, pessoal, então uma regrinha antes de mais nada, uma regrinha básica, matemática, antes da gente começar qualquer cálculo no Excel, eu vou colocar aqui no bloco de notas para quem quiser anotar o seguinte, que todo cálculo no Excel deve ser iniciado pelo sinal de igual. Tá? Então, se você quiser fazer qualquer tipo de cálculo no Excel, é necessário que você comece a digitação sempre colocando o sinal de igual, ok? Bom, o cálculo, como é que ele é feito? A gente conhece aí, claro, os operadores matemáticos, que é o sinal de multiplicação, divisão, adição e subtração. Nós temos também os operadores lógicos, que é o e, o ou e o não, operadores relacionais ou de comparação, que é o sinal de maior, menor, igual e diferente. Então todos esses operadores nós vamos fazer uso de acordo com o avançar das aulas, tá bom? Então vamos colocar aqui o seguinte, que existe uma regra de resolução matemática, ou seja, o que o Excel coloca em prioridade em primeiro lugar, depois em segundo, terceiro e assim por diante. Então digamos aqui que em primeiro lugar o Excel vai se preocupar em resolver tudo aquilo que estiver entre parênteses, certo? Parênteses. Em segundo lugar, ele vai procurar se na sua expressão matemática tiver o acento circunflexo que corresponde ao exponencial, números elevados. Em terceiro lugar, ele vai procurar multiplicação e ou divisão. Então vou escrever aqui, ó, na mesma ordem, multiplicação e ou divisão. E aqui eu vou colocar entre parênteses o que vier primeiro. E por último, ele vai calcular para você se houver adição ou subtração, também o que vier primeiro. Subtração. E também aqui o que vier primeiro. Então, pessoal, para que vocês comecem a ter um bom desenvolvimento no Excel, é importante que vocês tenham isso daqui como regra primária para você iniciar os cálculos no Excel. Existem somente parênteses? Não. Claro que quando a gente está na escola, a gente aprende que a prioridade maior de uma sentença matemática está dentro de chaves, depois vem os colchetes e depois sim vem os parênteses. Porém no Excel eu consigo também trabalhar com colchetes e chaves, certo? Quando a gente for ver funções mais avançadas, como funções matriciais, aí vai ser necessário o uso de chaves e também de colchetes, juntamente em algumas partes também com parênteses. Mas por enquanto nós podemos priorizar as sentenças aí através dos parênteses, ok? Então vamos lá, pessoal, voltando aqui para o Excel, vamos colocar aqui então uma tabelinha na qual a gente pode começar a fazer algum tipo de cálculo, certo? Então supondo que eu escreva aqui janeiro, usando já a alça de preenchimento, como a gente viu nas primeiras aulas, eu escrevo janeiro, posiciono o mouse aqui na alça de preenchimento e arrasto até onde eu quero. Vou fazer até abril e aqui eu vou colocar o total. Vou fazer aqui uma breve formatação, tá? Selecionando aqui um determinado intervalo de células. Vou centralizar, colocar bordas. Vamos colocar aqui um negrito e um itálico.
e vamos já selecionar aqui por cima pelos títulos todas as colunas e na divisão arrastar um pouquinho para que todas fiquem do mesmo tamanho. Então temos aí, né, uma tabelinha bem simples. Vamos colocar aqui uma cor de destaque. Então vamos digitar aqui, pessoal, alguns valores. Lembrando que as aulas iniciais eu vou procurar sempre digitar tabelas. Logo após eu vou começar já a trazer algumas tabelas já prontas, né, já toda digitada, formatada, e nós vamos nos ater somente em fazer os cálculos matemáticos aí para melhor entendimento de cada fórmula e cada função, ok? Então vamos colocar aqui alguns valores aleatoriamente. Eu vou digitando, vocês podem inventar, tá? Não precisa ser idêntico ao meu. O importante é que o resultado final dê certo, tá bom? Então eu vou digitando aqui. Vou inventar alguns valores. Aqui também em março. E vamos colocar também em abril alguns valores. Prontinho, pessoal. Então, tendo esses valores, nós podemos também formatá-los, né, como valor monetário. Lembrando que isso também eu já passei em aula anterior, mas vamos recapitular. Independente se aqui já está calculado ou não, essa coluna também pode fazer parte da seleção. Então eu já vou selecionar toda a minha tabela, somente onde vão entrar os números, e aqui em cima eu vou clicar em moeda. Ele vai colocar automaticamente, né, o cifrão aí em todas as células. Bom, como então nós vamos começar a fazer o nosso primeiro cálculo aqui no total? Bom, por uma questão de lógica, né, o total aqui será calculado por linha. Se eu tivesse, por exemplo, colocado células aqui embaixo para cálculo de total, pela lógica seria calculado o total de cada coluna, correto? Mas como o total está em linha, a soma tem que ser feita através de linha. É só uma questão de lógica, de percepção de uma tabela. Bom, então lá naquele nosso bloco de notas, eu escrevi que todo cálculo no Excel deve ser iniciado pelo sinal de igual. Então vamos lá. Eu coloco aqui o sinal de igual. E como eu devo proceder? Não teria muito sentido eu digitar o número que está inserido na célula. Por exemplo, na célula de janeiro, a primeira está 500, eu colocaria mais, na próxima 800, mais 700 e mais 800, certo? Para a gente obter o resultado, sempre ao final a gente deve pressionar a tecla Enter. Então pressionando, eu tenho aqui o resultado de 2.800. Ok, legal. O Excel calculou para mim de acordo com o que eu digitei na sua célula. Mas o que vai acontecer se acaso eu vier aqui em alguma desses valores da minha primeira linha e alterar o valor? Por exemplo, aqui em abril, que está em R$800, eu vou colocar 300. Ao apertar o Enter, nada é modificado. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando de maneira correta. Para que eu possa reabrir meu cálculo, né, aqui onde eu digitei, ou eu dou 2 cliques aqui na célula para reabrir. Se eu quiser sair da célula, eu aperto a tecla ESC. Uma outra maneira de vocês poderem abrir a célula, você seleciona e pressiona a tecla F2 no teclado. Vou apertar ESC novamente. Uma terceira forma seria clicar aqui dentro da barra de fórmulas, que ela também automaticamente é aberta, ok? Bom, apesar de ter dado certo, está completamente sem sentido fazer isso. O Excel trabalha por procura e referência de célula. Então, o valor 500 ele está na coluna A e na linha 2. Então, eu preciso também digitar A2. Ele deu certo, ele selecionou o meu 500 que está ali. Porém, não há necessidade de você digitar, a não ser quando você não consegue clicar naquela célula. Aí você verifica na verdade, a referência dela e você digita. Caso contrário, você vai clicar na célula. Então eu clico aqui no 500, aperto mais, clico no 800, mais, 700, mais e 300. E notem que fica tudo colorido para facilitar mais futuramente, quando a gente trabalhar com parênteses, ele vai destacar e vai informar aquilo que está sendo fechado e aberto, né, o que corresponde a cada célula que você clicou.
Então, ao final, vou apertar a tecla Enter, deu 2.300, sendo assim, agora eu posso alterar qualquer valor aqui na primeira linha, que será recalculado no total. Então, aqui, por exemplo, onde está 700, eu vou colocar 400, e ao apertar o Enter, o valor aqui é alterado para 2.000, ok? Bom, como eu devo proceder agora para os próximos cálculos? Eu poderia fazer novamente? Sim, eu coloco o sinal de igual, clico aqui no 400, mais 250, mais 460 e mais 600. Tá? Da mesma forma. Vou apertar a tecla Enter e ele calculou 1.710. Só que isso ficaria um pouco trabalhoso você fazer linha por linha. Então o que a gente pode fazer? Eu vou deletar esse segundo resultado. Eu já tendo, né, a primeira fórmula aqui, que a gente chama de fórmula por enquanto, eu posso muito bem aqui usar a alça de preenchimento. Se a sua tabela estiver compacta, se ela não estiver com nenhuma linha vazada, eu posso simplesmente vir aqui na alça de preenchimento e dar 2 cliques. Prontinho. Ele calculou todas as linhas para mim. Como é que eu tiro a prova disso? Como é que eu faço para saber disso? Simples. Em qualquer célula abaixo aqui no resultado, você dá 2 cliques e você consegue perceber que ele copiou a fórmula e replicou para baixo. Lembrando então que isso daqui, pessoal, no Excel, quando ela replica para baixo ou para qualquer outro lado, para cima, isso aqui é chamado de endereço relativo. Tá? Se alguém perguntar para vocês o que é um endereço relativo dentro do Excel, é aquele no qual ele copia uma fórmula e replica nas células próximas, tanto abaixo ou à direita, ou à esquerda ou acima, né, em coluna, em linha. Ele vai replicar aquela fórmula pegando as próximas células abaixo ou a qualquer lado que você puxar, certo? Então notem que qualquer célula aqui que eu der 2 cliques, ó, todas elas estarão já com a fórmula prontinha. E agora eu posso também calcular aqui um total final. Então vamos ilustrar aqui colocando novamente o título total. Vamos supor que eu queira que essa formatação fique igual a essa aqui na parte de cima. Em aula anterior eu ensinei a fazer o seguinte: eu clico aqui em qualquer uma formatada, clico no pincel de formatação e clico na célula que eu quero que seja formatada. Prontinho. E assim para qualquer tipo de formatação que você quiser que o Excel copie para você. Lembrando que essa ferramenta também possui no programa do Word e é bastante útil. Ok? Bom, vou jogar aqui para a direita o total. E como a gente vai calcular o total aqui? Dessa mesma maneira. A gente vai colocar o sinal de igual. Agora o cálculo será feito em coluna e vou clicando em cada número. Clico aqui no 2000, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse. Prontinho. De E2 até E7. Vou apertar a tecla Enter e tenho aqui o meu resultado final. Vou copiar também a formatação de uma célula acima para que fique dessa forma. Então o total aqui deu 9.820, certo? Então nós podemos agora aqui a qualquer momento mudar valores, né? Ó, vou mudar aqui para 500, vou apertar o Enter, ó, 180, pode ver que ele recalcula e o total também será recalculado. Então, pessoal, aqui, né, procurei fazer um cálculo simples, somente de soma. Agora, seguindo o que eu tinha escrito aqui no nosso bloco de notas, vamos fazer um teste aqui com parênteses para ver se dá certo, né, essa nossa sequência aqui de resoluções, essa hierarquia de resolução matemática. Então, voltando lá para o Excel, eu vou abrir aqui uma nova planilha, vou dar um zoom. Vamos supor que eu faça o seguinte cálculo, somente para que vocês entendam, né, a sequência aí. Ó. Vamos colocar aqui igual 5 mais 2 vezes 7. Né? Então, o que será calculado aqui primeiro? A multiplicação ou a adição? Pela prioridade, será feito primeiro a multiplicação, ou seja, será feito o primeiro cálculo de 2 vezes 7, certo? E o resultado vai somar com o número 5. Apertando aqui a tecla Enter, nós temos o resultado que é 19. Se eu fizer esse mesmo cálculo, vou abrir aqui, só que eu quero priorizar a minha adição. Então, se eu quiser priorizar aqui, ó, 5 mais 2, que é 7, e depois fazer vezes 7, vamos ver o resultado. Então, vou colocar aqui, adicionar um parênteses, antes do 5 e depois do 2. Então, será feito primeiro 5 mais 2 e depois multiplicado a 7. Veja como o resultado foi
alterado. Certo, pessoal? Então, seguindo essa ideia, eu posso agora fazer qualquer tipo de cálculo. Então, vamos fazer aqui um outro. Ó. 2 mais 3 vezes 4 mais 5 exponencial. Para colocar o exponencial, vocês segurem o Shift, acento circunflexo, barra de espaço. Ele vai sair. Vamos colocar elevado a 4 menos 5 dividido por 4. Bom, ele vai seguir aqui, né, de acordo com aquela hierarquia, ele vai seguir e vai nos dar o resultado. Então vamos lá, vamos apertar a tecla Enter, ele deu 637,75. Caso você queira aumentar ou diminuir essa casa decimal, basta você selecionar a célula, vir aqui em cima e usar os botõezinhos aqui de aumentar casas decimais ou diminuir. Ó. Aí ele faz um arredondamento, certo? Ó, se eu aumentar a casa decimal, ele dá 0,8 e assim por diante. Ó. Conforme eu vou quebrando o número, ele vai aumentando de zeros agora. Certo, pessoal? Então é dessa forma que a gente começa a fazer alguns cálculos aí no Excel. Então, pessoal, tenham como regra aí, né, inicial, vocês terem isso daqui na mente de vocês, para que vocês possam ter um bom desenvolvimento nas aulas de Excel. Ok? Então essa aula eu vou finalizar por aqui e na próxima aula a gente já parte aí para começar a trabalhar com funções, as funções do Excel que vão acabar substituindo alguns cálculos, algumas fórmulas do Excel, tá bom? Então, agradeço mais uma vez aí, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e não esqueçam de curtir o canal, de se inscrever, de favoritar e qualquer dúvida aí postem nos comentários. Lembrando que agora, pessoal, eu consegui um tempo maior aí para que eu consiga gravar algumas videoaulas para vocês. Então façam sugestões, escrevam nos comentários que assim que possível eu com certeza vou gravar, né, tentar ajudá-los aí e a cada dia o meu canal crescer cada vez mais. Então eu agradeço a todos aí pela força que, né, tem me dado até hoje. Beleza, pessoal? Então fica aqui o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu!